Marcos capítulo 12, o versículo 9 em diante, que Jesus está relatando sobre a parábola dos lavradores maus. E Jesus conta aqui essa parábola dos homens que ficaram responsáveis para cuidar da lavoura, mas mataram os empregados. Por final, o filho veio e mataram. E Jesus está dizendo aqui que o Israel fez. E ele diz no versículo 9 de Marcos 12: Que fará, pois, o Senhor na vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará vinha a outros. Né? Jesus está falando aqui de quando Deus realmente vier. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Jesus, ele fala algo que os líderes entenderam muito bem. Eles compreenderam. E principalmente quando Jesus disse que a pedra que os edificadores rejeitaram, ele está fazendo a referência ao Salmo, né? O Salmo 18, ele faz essa referência, Salmo 18, versículo 22. Aliás, Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, antes de, segundo algumas estudiosos, alguma arqueologia, diz que antes que Salomão viesse a construir, foram encontradas a pedra, que é chamada pedra angular, a pedra principal, e elas não eram lapidadas, era colocada assim quase brutamente. Mas como começou a época de Salomão, então começou também a lapidar. E essa pedra principal aqui, ela tem várias funções. Depende de onde ela vai ser colocada, né? Alguns lugares tinham arco, construído por pedra, e no meio tinha uma pedra principal para ligar um lado ao outro. Ou algumas construções, colocava na esquina da construção uma pedra diferente. Temos alguns países da Europa, as pessoas eles passam em determinada construção, então tem uma pedra diferente, eles colocam a mão. É superstição. Alguns dizem que é para abençoar, para ser abençoado. Mas Jesus ele diz aqui para os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes, que eles rejeitaram Jesus. Jesus é a pedra principal. Jesus ele é o cabeça da igreja. Quando Jesus retornar, quando Deus realmente vier buscar a sua igreja, Jesus Cristo ele está dizendo que aqueles que o rejeitarem, também serão rejeitados. E Pedro, o apóstolo Pedro, porque muitas pessoas pensam que Pedro é a pedra, mas não, Pedro não é a pedra. Quando Jesus disse, Pedro, ele falou sobre esta pedra, Pedro, você edificará a minha igreja. Não quer dizer que foi sobre Pedro, não, foi sobre Jesus. E o próprio apóstolo Pedro, ele fala, o próprio apóstolo Pedro, ele relata que Jesus é a pedra principal. Ele diz aí, 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 21 em diante, porquanto para isto mesmo foi chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu nenhum pecado, nem dolo algum se achou da sua boca, pois ele, quando ultrajado, não reivindicava. Então Pedro, ele fala aqui que Jesus, por que ele é a pedra principal? Porque ele deu exemplo, Pedro, ele relatou algo realmente muito extraordinário para a nossa vida. Pedro diz que Jesus é a pedra
No versículo Pedro 2, no versículo 8, ele diz, no versículo 7, vós outros, portanto, os que credes, e a preciosidade para os descrentes. Ele fala aqui, a pedra que os construtores rejeitaram, essa vai ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Por isso que ele é chamado também a pedra principal, o guia. Jesus Cristo ele que equilibra a igreja, ele é o cabeça da igreja. Então, para que você realmente possa entender, não viver uma vida de tropeço, é você olhar para Jesus Cristo e dizer, ele é a pedra principal, a pedra fundamental, ele é o cabeça, ele é o guia. E você precisa estar firmado nesse pensamento. Que Deus te abençoe.